Paz, Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui no quinto dia da nossa campanha, graças a Deus, e o Senhor está fazendo grandes coisas, né? Campanha a favor de toda a nação brasileira. Estamos com muito jejum, palavra e oração. Ontem falamos um pouquinho sobre jejum e hoje eu quero voltar um pouquinho aqui no tema de batalhas espirituais, porque precisamos aprender, né? Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, né? Vamos aprender o que é retaliação espiritual. Será que existe mesmo a retaliação espiritual quando você está no propósito? Os cristãos podem sofrer retaliações espirituais quando eles abram brecha? Será que isso dá legalidade para o diabo nos atingir? Hoje nós vamos aprender aqui diante da palavra do Senhor. Então vamos começar. Será que podemos sofrer retaliação, né? Quando estamos em propósito de oração, quando estamos buscando, fazendo a obra do Senhor, acontece a retaliação espiritual? A palavra do Senhor vai nos dizer que não tem como um reino mais fraco ter legalidade sobre um reino mais forte. Então, o reino de Deus sempre foi e sempre será o reino mais forte. Então, os demônios, eles são do reino mais fraco, o reino de Satanás. Então, não tem como a gente sofrer retaliação de um reino mais fraco, sendo que nós servimos ao reino de Deus, que é o reino mais forte. E será que quando nós abrimos brecha, isso dá legalidade para o diabo nos atingir? Algumas pessoas falam que quando nós abrimos a brecha, o diabo tem legalidade para poder nos tocar e nos confrontar e fazer algo desse tipo. Será mesmo que ele consegue? Não, não. Quando a gente abre uma brecha no mundo espiritual através de alguma atitude, através de alguma ação minha e sua, isso dá o quê? Oportunidade para o inimigo vir nos confrontar. Isso dá uma oportunidade, mas isso não gera legalidade. Por quê? Não existe isso do diabo ter legalidade sobre as nossas vidas, porque para o diabo estar aqui na terra, ele tinha que ter a permissão de Deus. Então ele não tem legalidade para estar aqui na terra, ele não tem direito legal diante de Deus para estar aqui na terra. Lembra que a gente conversou que o diabo, para ele poder se manifestar aqui, ele precisa de um corpo? E lembra que eu falei que ele precisa invadir um corpo para poder, né, se manifestar aqui na terra? Então ele precisa de um corpo, de uma matéria para poder se manifestar aqui na terra, né? E ainda que você deixe o seu coração aberto, ele não pode entrar, porque a própria palavra diz que só Deus pode entrar no meu e no teu coração. Então Jesus, ele abriu os 7 selos, ele tomou para ele a escritura da terra, essa escritura está nas mãos dele, e ele tomou para si toda legalidade. Então o diabo não tem legalidade sobre mim e sobre você quando nós abrimos brecha no mundo espiritual. Ele tem oportunidade quando nós abrimos alguma brecha no mundo espiritual para ele nos atacar. E a palavra do Senhor, em João, capítulo 10, ela vai falar um pouquinho sobre isso, que o diabo, ele é ladrão. Mas antes eu quero trazer Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então aqui, Lucas capítulo 10, versículo 19, é uma afirmativa de quê? De que a retaliação espiritual sobre as nossas vidas, através dos demônios que são enviados por Satanás, não existe, porque o Senhor diz, ó, eis que vos dei autoridade para pisardes em serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada,
vos causará dano. Então, nós temos essa afirmativa em Lucas capítulo 10, versículo 19, e vamos ver o que está falando aqui em João capítulo 10, sobre quem é Satanás. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é o ladrão e salteador. Então, nós já vimos aqui no versículo 1, o Senhor falando conosco, né? Que o diabo, ele não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas ele sobe por outra parte. Esse é o ladrão e salteador. Então, Satanás, ele é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e ele as conduz para fora. Ou seja, quando as ovelhas do Senhor, elas conhecem qual é a voz do Senhor. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Então, aqueles que são do reino de Deus, eles conhecem a voz de Satanás, eles sabem quem é ele. O diabo, ele sempre vai vir para roubar, ele sempre vai precisar, né, se apoderar do corpo de alguém ilegalmente para que ele possa se manifestar. Então, não tem legalidade, não existe esse negócio de dar legalidade através de uma brecha aberta para o diabo, porque o reino de Deus é o reino mais forte. Então, não há amizade entre espírito maligno e os homens. Toda vez que você fecha uma porta de ataque do diabo, você precisa fechar mais 3 portas, porque ele tem 4 zonas de ataque: cortador, migrador, destruidor e devorador. E nós vamos ver isso sendo manifesto no livro de Jó. Vamos lá para o livro de Jó, vamos ver o que está falando aqui no livro de Jó, e vamos ver Jó fechando 4 portas. Quando o diabo nos ataca por uma porta, você pode ter certeza que ele vai vir por 4 portas. Por quê? Porque o diabo, ele estuda quem é eu e quem é você. Ele observa tudo que eu e você faz para poder nos atacar. Olha o que diz aqui, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, nós vemos aqui que Jó, ele fechou 4 portas aqui: cortador, migrador, destruidor e devorador. Então, nós vimos aqui íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, os bens do Jó estavam intimamente ligados na defesa de Jó ali. Então, era a maneira que o diabo iria tentar atacar ele. Vamos ver o que estava dizendo aqui no versículo 4. Olha o que os filhos de Jó estavam fazendo. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Então, os filhos de Jó preparavam ali as festas, né? E eles não estavam nem preocupados, né, com as coisas do Senhor. E quando eles iam fazer essas festas, abria-se uma brecha, abria-se uma porta para que o inimigo viesse atacar. Olha o que Jó fazia para que esse momento que os filhos estavam lá fazendo essas festas, olha o que Jó fazia no versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, Jó levantava de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Olha só,
Jó, ele levantava na madrugada e oferecia holocausto, ele contava exatamente quem iria estar na festa, né? A sua casa ali, a sua família, quem estaria na festa, e ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então, dependendo da quantidade, se fosse maior, ele oferecia mais holocaustos ao Senhor. Pois dizia, talvez tenham pecado dos meus filhos, blasfemando contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então a gente vê que quando Jó via que uma porta se abria para poder o diabo vir, né, e tentar ali a casa dele, ter, né, uma oportunidade de ataque, Jó ia lá, descia em oração, oferecia sacrifícios de holocausto pelos seus filhos. Então nós vemos aqui em Jó que manusear, né, as coisas que eram consagradas a Deus era um motivo suficiente para o diabo derrubar, né, a família de Jó ali, acabar com tudo da vida de Jó. Era motivo para que se abrisse portas para o diabo atacar. Então tudo que Jó tinha era consagrado ao Senhor. Nós aprendemos isso aqui também nas outras aulas sobre consagrar tudo ao Senhor. Então Jó, ele consagrava tudo. E nós temos mesmo na palavra do Senhor, a gente vê Beltesazar, ele bebeu em uma festa ali e usou vários utensílios da casa de Deus, e nós vimos o que aconteceu com Beltesazar. Então, Jó, ele era temente. A gente vê que o temor é das 7 faces do Espírito Santo de Deus. Então, Jó, ele era temente. E nós vimos aqui que no versículo 5, que eu li para vocês, o Senhor, olha o que Jó fala. Talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então, ali naquelas festas, né, era servido vinho. Só que a palavra não fala que o vinho é pecado, mas a palavra fala que o vinho ali, de certa forma, ele deixa as pessoas, né, fragilizadas. A gente sabe que vamos tomar uma taça de vinho. A gente sabe que, dependendo da quantidade que você absorver, né, essa substância, tudo, esse teor alcoólico, isso faz com que a pessoa fique mais fragilizada, fique com o seu pensamento mais distante, né? Isso trabalha, assim, na mente da pessoa. Então, mesmo que ela não se embriaga, o vinho, né, ele poderia causar um nível ali de distanciamento, e poderia ser que os seus filhos pecassem naquele momento. Então, olha só o que Jó falava. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então, ele ia lá e fechava qualquer tipo de oportunidade que o diabo tivesse através de alguma brecha, se os filhos abrissem essas brechas. Então, Jó, ele oferecia holocaustos na madrugada de todas as festas ali comemorativas. Então, como nós vamos saber que nós estamos vivendo uma batalha espiritual? E aí eu posso trazer para você a fuga de energia vital, que é aquilo que é fácil de ser percebível, né? Perda de apetite, perda de energia, perda de memória, o corpo muito cansado. Quando você olha assim, começa a fazer as coisas, começa tudo a dar errado. Quando você não consegue ler a Bíblia, quando você não consegue orar, né? Quando dá sono na hora da sua oração, dá sono na hora que você vai meditar na palavra, né? Quando você tem desinteresse pelas coisas santas de Deus, quando você está desinteressado, não tem vontade de ir para os cultos, quando você quer ficar em casa, isolado, sozinho, né? Quando você não quer estar no meio de pessoas. Então, isso é o maior sinal de que você está sofrendo uma batalha espiritual, de que você está sofrendo a opressão ali do inimigo contra a tua vida. Então, assim, quando você não quer ficar perto de pessoas, não quer ter momentos de comunhão, né, com o povo, com o reino de Deus, esse é o maior sinal, porque se você é de Cristo, você não quer ficar sozinho.
Quem verdadeiramente serve a Cristo, gosta de ficar, né, ali, quer estar nos cultos, quer estar participando dos projetos, quer estar se movimentando, quer estar meditando na palavra, quer estar na intercessão, né? Então, esse é o maior sinal que nós estamos sofrendo batalhas espirituais. Então, como que a gente vai reconhecer que tudo isso é uma ação maligna, né? E não é algo natural. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Ah, eu tô assim mesmo porque eu tô cansado, porque eu trabalhei a semana inteira. Ah, eu tô assim mesmo porque eu tô, sei lá, tô ruim, porque eu tive uma briga com alguém. Como que você vai conseguir reconhecer? João capítulo 3, o versículo 19 e 20 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Então, nós vimos aqui, claro, no livro de João, capítulo 3, versículo 19 e 20, Deus dando as instruções para que a gente possa saber se isso é uma ação maligna ou natural. Então, tudo aquilo que te tira das coisas de Deus, tudo aquilo que vem para, né, causar um peso, tudo aquilo que faz com que você se desanime de estar na presença de Deus, na comunhão com os irmãos, na comunhão com a obra, é a ação das trevas e não a ação das luzes. Então, o Espírito que habita em você e o Espírito que habita em você e o anjo do Senhor que está ao seu redor, ele te protege. Então, você precisa ter essa certeza. Então, há poder quando nós falamos. Então, quando você começa a observar que está acontecendo isso, é muito importante que você comece a clamar, a pedir a proteção do anjo, pedir para o Senhor te ajudar a sair daquilo. Então é preciso que você declare. O mundo espiritual, ao contrário das trevas, ele precisa ouvir. Por quê? Porque eles ouvem o comando daquilo que nós falamos, né? Eles ouvem, eles pegam, né, aquilo que nós falamos. Então, quando você começa a declarar, Senhor, envia anjos, me ajuda, que eu não quero dar essa oportunidade para as trevas me atacar, eu não quero ficar da maneira que eu estou, porque eu sei que isso, né, é artimanha do inimigo para poder me oprimir, para que eu não faça as obras, para que eu não esteja com os irmãos, para que eu não esteja em comunhão com as suas coisas, né? E aí você começa a declarar. O mundo espiritual, ele ouve o comando da nossa voz. Então, vamos ver a importância de lançar palavras sobre o mundo espiritual. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nós vimos aqui em Hebreus falando que o universo foi formado pela palavra. Então é muito importante que você lance palavra, de maneira visível, que veio existir coisas onde não aparecem. Então, quando nós começamos a lançar a palavra, para nós ali está invisível, a gente não está vendo nada, mas no mundo espiritual está acontecendo coisas visíveis e que serão percebíveis quando você começar a lançar a palavra. Todo esse mal-estar, toda essa vontade de não estar fazendo as coisas de Deus, de não estar em comunhão e na oração, na palavra, vai começar a movimentar ali o mundo espiritual e daqui a pouco você vai ver que vai mudar a sua vontade e vai se tornar algo visível. Eu separei um outro texto também que fala sobre o poder de levar a palavra em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, sobre lançar palavra sobre o mundo espiritual para ele ouvir. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, é muito importante
que no meio do caos, quando a gente estiver sentindo esse tipo de coisa, é muito importante que a gente declare luz, a gente erga as nossas mãos, a gente começa a declarar, eu chamo para a luz todo o mal-estar, eu chamo para a luz toda a má vontade de estar nos cultos, eu chamo para a luz tudo aquilo que está me tirando, né? A vontade de orar, de meditar na palavra. Então, a gente precisa lançar luz sobre o mundo espiritual, ele precisa ouvir, porque sobre a gente declarar luz, aquilo que está no oculto, ele vai ser revelado pela luz. Aquilo que está sendo manifesto no mundo espiritual das trevas contra as nossas vidas, vai ser revelado pela luz. Então é muito importante que a gente lance palavras para que o mundo espiritual saiba que Deus está conosco, para que os anjos possam aí acampar ao nosso redor, para que a gente saia desses confrontos aí que o inimigo vem sempre para fazer na minha vida e na tua vida. Então, tem pessoas que quando estão assim, tá acontecendo alguma coisa difícil, ruim, ela começa a reclamar, ela começa a lançar palavras ruins e ela atrai para ela isso. Isso faz com que dê, né, uma oportunidade para o inimigo te atacar. Então começa a agradecer. Tá difícil, mas agradeça ao Senhor. Poderia estar pior, mas então agradeça, né? Jó, ele perdeu tudo, mas mesmo perdendo tudo, ele agradeceu ao Senhor. Mesmo que o Senhor fez com que ele perdesse a riqueza, ele perdeu os filhos, né? Perdeu tudo aquilo que ele tinha, mesmo assim, o Senhor agradeceu. E a gente vê quando a mulher de Jó fala, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Jó fala, não, mulher, né? Tudo que a gente tinha foi Deus que deu. Então agradeça, porque a nossa vida, ela tem altos e baixos. E nos momentos ruins, é nesses momentos que o Senhor está nos olhando. É nesses momentos que nós temos que declarar luz sobre a nossa vida, né? Mesmo que a gente tenha perdido algo, né? Então não culpe a Deus pelas suas desgraças, por aquilo que aconteceu. Não culpe a Deus pelos ataques do diabo que você tem sentido, porque se você agradecer, né, e for um ataque espiritual do inimigo, um plano para que ele venha, né, te desestabilizar, te desestruturar, para poder acabar com você, o que vai acontecer se você agradecer? Ele não prevalecerá, esse mal não prevalecerá, mas cairá por terra em nome de Jesus. Então, guarda cada uma dessas palavras no teu coração, aprenda com a palavra de Deus, para que você não fique enganado. Tudo que eu tenho trago aqui para você, eu peço para você, abra a Bíblia, acompanhe tudo, sabe? Medita para que o Senhor possa ministrar mais em você, para que você venha ter mais vontade de estudar a palavra do Senhor. Então hoje nós aprendemos mais um pouquinho sobre batalha espiritual. Eu espero você aqui amanhã, no 6º dia dessa campanha. Tenho certeza que Deus vai ministrar algo aí muito bom para mim trazer para vocês. Continue orando, continue jejuando, continue intercedendo e não desista, porque a vitória é daqueles que confiam no Senhor. Enquanto a gente estiver declarando luz sobre todo esse Brasil, chamando palavras abençoadoras sobre o nosso Brasil, toda ação do inimigo cairá por terra. Então é muito importante durante esses dias de campanha a gente declarar palavra de luz sobre aquilo que é treva. Chama para a luz todos os governos corruptos, chama para a luz todas as leis que esse comunismo está querendo apresentar, chama para a luz tudo aquilo que vai contra, né? A palavra do Senhor, vamos chamar para a luz e vamos declarar a falência de toda treva, porque o mundo espiritual, ele vai ser favorável àqueles que estão declarando a luz sobre todas as trevas, e a treva não prevalecerá, mas cairá por terra, amém? Então Deus abençoe vocês, que essa palavra possa entrar no teu coração, compartilha com alguém que também precisa aprender a palavra do Senhor,
e amanhã eu te espero aqui para o 6º dia dessa campanha. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.